É bola em jogo, galera. Oi, samba. Quem tem perna bamba não deixa a peteca. Olá, amigos do Bola em Jogo, futebol em destaque aqui na tela da internet, mais uma rodada do campeonato estadual, nós estamos acompanhando daqui a pouquinho, vamos entrar na Libertadores, queria chamar a atenção do nosso ouvinte, já Flamengo e Botafogo, os destaques da Libertadores, o Botafogo na pré-Libertadores, Flamengo não, na fase de grupo, mas vamos examinar o campeonato estadual, começando pelo Vasco da Gama, 6-0, Adilson Batista, até que enfim soltou o time, hein, Adilson, e soltou o Montoya, essa ideia de que o Montoya só joga pelo lado esquerdo, não ficou configurado. O Vasco 6-0, vamos dar uma olhada no campo, os destaques no campo. Goleiro, muito bom. Olha aqui, minha gente, o goleiro, quando o cara chuta, ele olha, só o balanço do goleiro, a torcida aplaude. Porque aquela reação de querer dobrar o joelho já dá segurança para a torcida, sabia disso? O nome disso é reflexo. O goleiro passa segurança até no reflexo, não precisa nem fazer defesa, só em balançar a perna você já vê que o cara está esperto no gol. E o Martins Silva, aprovado sem grandes defesas, mas demonstrou total segurança. Eu digo que o placar foi construído a partir disso. Você é igual carro, amigo, você só acelera porque tem freio. Se não tiver freio, você não acelera, você fica com medo. Como tem freio, o sistema defensivo de um time de futebol é o freio. Você tem que estar com o freio em dia para poder acelerar. Eu definiria o jogo do Vasco dessa maneira. Ontem ele tinha freio, de mão inclusive, tinha tudo quanto é freio, e ele conseguiu acelerar, e a vítima foi o friburguense, né, que foi atropelado. Vamos dar uma olhada aqui, Aranda. Fez grandes passes no jogo, meia não. Aranda, ele foi aplaudido e foi uma boa estreia por conta do posicionamento. Um volante não precisa aparecer, ele tem que cortar o espaço do adversário. Então ele se posicionou muito bem porque é experiente, conhece aquela zona de volantes. E teve uma atuação boa sem aparecer. É cortando os espaços dos meias que o volante trabalha. Parabéns para o Aranda, é o primeiro ali, ó, que está circulado ao lado do Guinha Azul. Vamos aqui para a lateral direita. André, muito bom, subiu de produção, lateral direito do Vasco da Gama. William Barbio, se não é um craque, é esforçado, luta o tempo todo, marca, ajuda a defesa. E ali centralizado, e o técnico do Vasco dizia que ele tinha que jogar pelo lado esquerdo, está Montoya, o colombiano, olha o que ele faz, ele vai para dentro da área, driblou inclusive, lembrou assim um pouco o Messi, quando ele acerta a trave, muito bom, e ele faz o movimento também para o lado esquerdo, não é ficar do lado esquerdo, é fazer movimento, um meio atacante faz movimentos, e o treinador do Vasco demorou a colocar o Montoya como titular, tomara que ele continue rendendo, mas o Vasco melhorou bastante. Vamos para o Flamengo, coloca na tela, o Flamengo empatou com o Duque de Caxias 2-2, qual é o destaque? Nós vamos avaliar aqui que o Elano, ele rendeu mais ou menos, mas vamos aqui para o campo para a gente entender isso. Dois meias, Elano que precisa crescer, porque ele está chegando agora para o Flamengo, claro, e Carlos Eduardo que não dá uma resposta. São aqueles dois que estão ali no círculo. Mas os dois volantes, você tem um quadrado ali no meio campo do Flamengo que nesse início de temporada tem que render mais. E quando não rende, você tem Léo Moura que está com a seta como uma grande saída de jogo do Flamengo. Se o Léo Moura um dia sair do Flamengo, o Flamengo vai perder a saída. Ele sai para o Flamengo mais de uma década. Tá ruim o jogo, toca no Léo Moura. Quanto o Caxias foi a mesma coisa. Paulinho que está circulado lá, por que ele está circulado? Porque ele precisa crescer, ele precisa encorpar. E Hernani ficou sem muita oportunidade no jogo do Duque de Caxias. Então, para concluir o Flamengo, o quadrado ali precisa render para não depender apenas do Léo Moura. Por uma razão, Léo Moura vai levar o time à frente, ele é muito eficiente, mas ele vai dar condições nas costas para tomar contra-ataque. Botafogo perdeu para Cabo Friense, Botafogo perdeu muito, a direção do Botafogo vendeu demais, o time era exuberante, o Botafogo tinha um time muito bom e um banco espetacular, estava pronto para se tornar um time aí de ponta junto com o Cruzeiro e mais um ou outro aí, Corinthians, e para ficar pontuando no Campeonato Brasileiro, mas agora não, vendeu muito, o time agora é um time que está sendo, houve um retrocesso, e o técnico vai ter que montar uma nova máquina, então é preciso dar tempo ao Botafogo, porque ele precisa azeitar
deitar a máquina. Essa é a realidade do Botafogo. Vamos ver em Quito, lá na Libertadores, se pelo menos ele traz um empate. Fluminense, Renato Gaúcho prendeu os laterais. Aí, Renato Gaúcho, segura um pouco os laterais em combinação com os volantes, segurou mais o Fluminense e a vitória veio porque o Conca começa a se soltar. Ele é um jogador que é muito bom e ele levou ontem, melhor dizendo, na vitória do Fluminense contra o Nova Iguaçu. Ele foi o responsável, o jogador Conca. Esse é o resumo de mais uma rodada do Campeonato Estadual. A gente se vê sempre aqui na tela da internet. Um forte abraço. Barbosa, aumenta o som aí. Nossa amizade só dá Tupi, amiga de todas as horas, da dona de casa, Tupi, eu ouço aqui. de dia, de tarde, de noite. Tupi Morena, eu ouço aqui. Toca pra uma. Sem congestionamentos. Tupi? O trânsito fluido. Eu ouço aqui. Tupi, patroa, eu ouço aqui. Tupi, eu ouço